Nessa nossa sequência de casos clínicos, a gente vai agora ter uma aula em que a gente vai ver dois casos clínicos que têm apresentação mais ou menos semelhantes ali e se confundem muito. E para essa aula, eu queria que vocês começassem imaginando a seguinte situação. Você vai atender um paciente chamado Lindenberg, de 42 anos. E a queixa de Lindenberg é que ele está com um cansaço e uma falta de ar há aproximadamente 2 meses. E aí você vai colher a história dessa doença. Quando você está colhendo a história de Lindenberg, você descobre que essa falta de ar e esse cansaço era inicialmente aos mais pesados esforços e foi cada vez ficando aos leves esforços. Hoje em dia, ele sente esse cansaço até mesmo em repouso. Esse cansaço veio acompanhado no mesmo período de uma tosse seca e uma sudorese muito forte que acontecia principalmente no final da tarde e início da noite. Quando você está na ISDA de Lindenberg, consultando um pouquinho da história dele, você descobre que nesse último mês ele perdeu cerca de 6 quilos. Estamos então diante de um paciente que tem cansaço, falta de ar, que foi piorando progressivamente, tosse seca, sudorese noturna ou de final de tarde, vespertina, e uma perda de peso de 6 quilos em um mês, que é uma perda de peso significativa, né? E aí você vai fazer o exame físico de Lindenberg. Quando você vai fazer o exame físico de Lindenberg, saturação normal. Na ausculta, você vai ter um paciente que você tem dúvida se você está percebendo uma redução dos ruídos hidroaéreos no terço médio ou está normal. Você fica naquela dúvida que todo mundo vai ter. Diante de um paciente com tanta coisa assim, que está se queixando de uma alteração no pulmão, você pede o raio-x dele, porque está em dúvida sobre quais diagnósticos Lindenberg, de 42 anos, pode ter. E aí a gente chega diante deste raio-x aqui. Esse raio-x, que se você olhar de primeira, você pode não ver nada, mas o que a gente tem, ao olhar os detalhes desse raio-x, é o raio-x que eu lhe mostrei lá atrás rapidamente. A gente tem bem aqui, se vocês olharem, uma bola branca com um líquido dentro. Chegou a hora de vocês aprenderem o nome disso. O nome de uma bola branca com um líquido dentro se chama cavitação pulmonar. E uma das principais causas de cavitação pulmonar na idade de Lindenberg é a tuberculose. A tuberculose, que é causada por um micro-organismo chamado Mycobacterium tuberculose, também conhecido como bacilo de Koch. Esses dois nomes podem ser usados. E aí, o que é que acontece na tuberculose? Se o paciente tem uma resposta imunológica adequada, se ele não é imunocomprometido, a doença vai se instalar da seguinte forma: o bacilo vai vir, entrar, morar aqui nessa região, e aí o corpo vai fazer uma resposta imunológica TH1. Lá vem, Gabriel, começou a parte da infectologia chata. Calma, estou só lhe explicando porque é que forma uma bola com um líquido dentro. A gente ativa uma resposta imunológica que forma um granuloma lá onde o bichinho foi morar. E esse granuloma forma uma carapaça, uma casca ao redor desse bichinho que morou lá. É o nosso próprio organismo que faz essa resposta aí que vocês estão vendo no paciente. E aí a gente vai ter uma necrose aqui dentro, uma destruição de todo o tecido infectado. Onde aconteceu essa necrose, não vai ter mais tecido pulmonar, e sim ar. Ar onde antes era tecido pulmonar. Acontece que dentro dessa caverna, que também é conhecido como caverna, a cavitação, você pode ter a produção de pus. Afinal, é uma região com uma infecção acontecendo. E o pus, como ele é líquido, ele se acumula na parte de baixo. Ele faz o que a gente chama de nível hidroaéreo. Você consegue perceber bem a diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. Ar líquido, ele faz um nível hidroaéreo. E aí a gente está diante deste raio-x que tem essa lesão super característica. Uma lesão que tem uma necrose dentro com nível hidroaéreo de forma circunscrita. A gente está diante de uma forte provável tuberculose. Gabriel, por que é que você está me ensinando infectologia numa disciplina de semiologia? Primeiro, porque a tuberculose é extremamente prevalente. Segundo, que a tuberculose é capaz de causar uma síndrome clínica chamada consolidação pulmonar.
uma consolidação pulmonar, que é uma alteração semiológica que você vai ver no seu paciente durante o exame da pneumo. E aí, quais são os achados desse paciente que tem uma consolidação? O primeiro achado na história clínica é que essa dispneia é progressiva. Afinal, esse bicho vai se instalando aos poucos e aos poucos causando uma destruição pulmonar. Essa tosse é uma tosse seca, porque ela é diferente de uma pneumonia. Ela pode vir a formar pus, mas a destruição daquele tecido, ela não costuma gerar uma produção mucopurulenta muito significativa, a não ser que eu tenha contaminação de outras bactérias e faça um nível hidroaéreo muito significativo, e ela pode vir, com o passar do tempo, a se tornar uma tosse produtiva. E aí, quando ela torna-se essa tosse produtiva, que o bacilo já se multiplicou bastante, você consegue fazer até aquele famoso teste do escarro, que o paciente cospe no potinho, você analisa aquele escarro e vê se naquele escarro você consegue detectar o Mycobacter, certo? E aí, o principal achado clássico da tuberculose é a sudorese vespertina ou a febre vespertina. É a febre que tem um horário específico do dia para acontecer, porque essa febre acontece quando o bichinho que está dentro do pulmão se reproduz. Quando ele se multiplica, o nosso corpo ativa uma resposta imune e ele faz febre. E isso acontece a cada 24 horas e ele se reproduz sempre no final da tarde. Isso é um achado clássico. Se um paciente está lhe relatando que teve febre, você tem que fazer aquelas perguntas que eu lhe ensinei na aula de febre e ele vai lhe dizer que essa febre sempre acontece no final da tarde. Além disso, esse é um paciente que pode ter uma perda de peso ponderal muito significativa. Afinal, a tuberculose costuma cursar com a perda de peso pelo acometimento progressivo e contínuo que esse paciente vai tendo de inapetência e cansaço. Esse paciente ele também pode ter tosses hemoptoicas. Ele pode ter tosses que saiam sangue. Porque o bichinho lá dentro e a resposta imune que vai atacando o bichinho, ela pode destruir inclusive vasos. E esses vasos destruídos podem jorrar sangue que sai junto com o pus daquele estágio mais avançado. E por fim, aqui nesse nosso paciente, a gente pode auscultar, isso não é fácil de auscultar, isso não é simples, isso é raro, um sopro, um turbilhonamento do ar dentro daquela cavitação. Um sopro anfórico, que a gente chama. Mas, além desse sopro anfórico, uma coisa que aí é mais fácil de ver é uma redução do ruído hidroaéreo naquela região. Afinal, aquele é um espaço morto de volume aéreo onde formou a cavitação. Ok? Então, aqui estamos diante deste paciente que tem essa cavitação e o que a gente pode fazer para ele é um teste do escarro, como a gente falou na aula há uns minutos atrás, em que ele cospe num potinho e a gente analisa aquele escarro para ver se encontra o bicho vivo lá dentro. Só que eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Lindenberg se consultou com essas queixas e tudo mais, mas imagine que no lugar de Lindenberg, quem vai se consultar com você é o pai dele. O pai de Lindenberg agora é a pessoa se consultando. Seu Caleidson tem 62 anos, ele é pai de Humberto, e o que ele se queixa, diferente de Humberto, é um cansaço e uma falta de ar há aproximadamente 5 meses, vem se arrastando há um tempo. Inicialmente eram os esforços mais significativos, aos esforços médios, e depois foi evoluindo para uma falta de ar no repouso. Esse paciente diz para a gente também que tem tosse seca e nos últimos 3 meses perdeu 6 quilos. Perceba que é uma história parecida com a história de Humberto. Eles vivendo no mesmo ambiente, eu posso pensar que Caleidson tem uma tuberculose também está fazendo o mesmo quadro que o filho. Mas se a gente está diante de um paciente com 62 anos, tem uma outra coisa que a gente precisa desconfiar. E esta outra coisa que a gente precisa desconfiar é isso aqui. Gabriel, o que é isso? O que é essa bolinha? Essa bolinha nada mais é do que um nódulo no pulmão. Consegue perceber um nódulo no pulmão? Consegue perceber que isso aqui é muito diferente do que um vasinho desse? Tá vendo aqui que tem um vasinho? Consegue perceber que esse vasinho aqui, quando fizeram o raio-x, foi cortado, deu para ver bem direitinho. É muito diferente dessa massa aqui, desse nódulo. Então, agora a gente vai falar sobre esse nódulo.
E esse nódulo, ele é muito diferente da tuberculose. Consegue perceber? Você pode se confundir com os achados clínicos da tuberculose, mas é diferente. Se você pedir um teste de escarro no pai de Lindenberg, ele vai vir negativo. Então, a gente está diante de uma lesão aqui que é hipotransparente, ela é uma massa sólida. Já no caso anterior, a gente está diante de uma lesão que é hipertransparente. Isso aqui é preto e isso aqui é branco. Está conseguindo ver? É claro que você não tem a obrigação de saber disso. Uma lesão que aqui é branca e aqui é mais preta. Gabriel, não sou bom em raio-x ainda. Tudo bem que você não é bom em raio-x, mas você percebe que a história clínica tem uns tracinhos que podem fazer a gente diferenciar o que pode ser uma tuberculose do que pode ser um câncer em um paciente. É disso que a gente está falando. Então, numa neoplasia, o que a gente vai ter são achados variáveis. E por que é que esses achados são variáveis? Pensa comigo. Eu posso ter uma neoplasia em qualquer lugar do pulmão, de qualquer tamanho. Então, dependendo de onde essa neoplasia está e dependendo do tamanho que ela tem, eu posso ter apresentações completamente diferentes. Uma coisa que muitos pacientes vão passar meses nesse estágio é a fase assintomática da doença. Ele nem sabe, aquele nódulo nem faz diferença na vida dele, está lá. E se ele por acaso fizer um raio-x, vai aparecer. Mas isso não está causando sintoma nele. Só que a gente pode ter, para ajudar você a pensar, um tumor que seja mais central e um tumor que seja mais periférico. Se esse tumor for central, eu vou estar diante de um tumor que é mais capaz de causar tosse, que é mais capaz de causar dispneia, porque esse tumor cresce, comprime a árvore brônquica maior, e por comprimir a árvore brônquica maior, ele é mais capaz de causar dispneia. E também ele tem mais chance de fazer hemoptise, porque se ele é mais central, ele pode romper vasos grandes. Então ele tem mais chance de causar hemoptise. Por sua vez, uma neoplasia que seja mais periférica, ela tem mais chance de causar uma dor pleurítica. Ela cresce, se expande, comprime a pleura, causa dor pleurítica. Lembre que pulmão não dói, o que dói é a pleura. Então, um tumor periférico, ele apresenta o sinal semiológico de causar mais dor quando comparado ao tumor central, que por sua vez tem as características principais de dar tosse, dispneia, porque ele cresce, comprime ali a árvore brônquica, e hemoptise, porque ele pode romper grandes vasos. Gabriel, então eu posso ter certeza que eu vou procurar isso na semiologia e vou achar? Não. As apresentações são muito variáveis disso aqui. Mas uma coisa que você sempre tem que estar vigilante é para o histórico de perda de peso. Se esse paciente está tendo perda de peso, e aí, lembrando da nossa aula de perda de peso, que você pode ter visto ou ainda vai ver, a gente tem várias coisas que podem causar perda de peso. E uma delas é um aumento do metabolismo. Células neoplásicas são células que têm um maior metabolismo, que consomem mais energia, além de causar tempestades inflamatórias do nosso corpo, que causam um aumento do consumo de energia. Então, essa perda de peso é uma perda de peso patológica, causada pelo aumento do metabolismo do nosso corpo. E aí, no nosso raio-x, a gente vai olhar para isso e pensar, caramba, isso aqui é um câncer. Depende, pode ser, pode não ser. A gente pode precisar biopsiar para confirmar se isso é um câncer ou não. Mas se um dia você vê um raio-x como esse, você vai levantar a possibilidade disso ser um câncer ou não ser um câncer. Provavelmente você vai precisar de imagens mais complexas, uma tomografia, por exemplo, ou até mesmo da opinião de um especialista para ele dizer isso é câncer, isso não é câncer. Mas essa aula é importante para você saber sinais semiológicos, para você saber principalmente ali a epidemiologia do câncer, assim como a gente também falou um pouco da tuberculose. Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela tenha lhe ajudado a juntar dois assuntos em uma mesma aula, mas você pensar diferente de um quando comparado a outro. E a gente se vê na nossa próxima aula.